Olá, boa, bom dia aí no Brasil. Vim aqui falar com o meu parceiro Leonardo Laraia, engenheiro mecânico. E o Léo, pela participação. Esse é o segundo podcast que eu estou fazendo aqui no canal. O primeiro é com um amigo meu, o Vitor Hack. E agora o meu outro amigo, o Leonardo Laraia. É muito prazer te ter aqui como convidado, primeiro engenheiro aqui no meu canal. E, e aí, Léo, queria contar queria saber como que você tá, que, que você anda as coisas por aí. Pô, eu que agradeço por aparecer aqui, viu, Carlos? Fico feliz demais pelo convite. Hoje a gente vai bater um papo aí, conversar sobre as engenharias, né? E tem um amigo mestre, não é pra qualquer um, ainda mais novão desse jeito. Mas aqui tá calor pra caramba, e como sempre, Brasilzão, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Maravilha, Leozão, maravilha. Amém. E que legal trocar essa ideia com você, viu? E basicamente o que? Você fez a engenharia mecânica e por que você escolheu a engenharia mecânica? Ó, quando novo, era muito indeciso, não sabia que eu queria de jeito nenhum. Comecei a ingressar em estudos, fiz o Senai aqui do Brasil e eu queria muito fazer mecânica no Senai. Queria fazer um técnico de mecânica industrial. Seria mais parte de torno, fresa. Minha mãe, não, faz administração, é mais fácil para conseguir emprego. Acabei escolhendo a administração. Não me arrependo, serviu muito para mim, me ajudou muito na minha vida, mas eu sabia que toda vez que eu entrava naquele laboratório de mecânica, eu ficava encantado com aquele monte de máquina, olhava o pessoal trabalhando, tinha curiosidade, queria aprender a fazer. Aí acabei ficando meio decepcionado, né? Não fui para onde eu queria ir. Aí, enfim, chegou na hora de fazer faculdade. Isso eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, foi a duração de um ano. Segundo ano, já decidido o que eu queria fazer, minha mãe sempre falou que queria qualquer coisa, só tinha que entregar um diploma para ela. Então, é engraçado, mas de certo modo tá certa, né? E ela e até então fui decidindo o que eu ia fazer de faculdade. Sempre gostei muito de carro, sempre gostei muito de moto, mas nunca tive convívio com a área industrial. O primeiro convívio foi mesmo no Senai, quando entrei num laboratório de mecânica. Aí começou a surgir curiosidades, aí vai. Então decidi fazer engenharia mecânica. Comecei a pesquisar faculdades na região, tinha Araçatuba, Bauru, e logo no ano que eu ia prestar, abriu a primeira turma em Lins, que é uma faculdade bem conhecida, né? A nossa escola de engenharia de Lins. E aí decidi fazer engenharia mecânica. E até então, no primeiro dia até o último dia, apaixonado pela mecânica. Não me arrependo um minuto de ter feito isso. Se eu poderia escolher, escolheria de novo engenharia mecânica, com certeza. Eu vejo que eu faço o que eu quero, eu adoro fazer o que eu trabalho, com tudo, e é de encantar. Todo mundo que faz engenharia sabe o que eu estou falando. Chega a brilhar o olho quando a gente fala da engenharia. É algo muito bonito, né? A gente constrói tudo. A engenharia é legal, né? E cada engenharia tem a sua peculiaridade ali, cada uma é um universo, cada uma te mostra uma forma de ver o mundo, né, velho? Então, eu acho até, Com certeza. exato, eu acho até legal, por exemplo, sei lá, a gente que faz uma engenharia, duas engenharia, eu imagino, caraca, velho, imagina com duas engenharia, a forma que você consegue ver as coisas, porque cada coisa é uma coisa, né? Por exemplo, sei lá, um médico. O médico, você tá com febre ali, você imagina uma coisa, mas o médico já deve imaginar mil coisas, mil formas de resolver. Então, sua visão, sua forma de ver as coisas, ela é modificada de acordo com a sua profissão, né? Acredito exatamente nisso. Cada profissão te possibilita uma visão das coisas. E engenharia, como uma profissão, também te possibilita essa forma de visualizar e também de resolver problemas, né? O engenheiro ali, Com certeza. rebucha, né, velho? Tem uma frase que todo mundo fala, né?
que não sabe se é o engenheiro que atrai problemas ou os problemas que atraem os engenheiros. Mas é isso. O problema vive, o problema não, o engenheiro vive resolvendo o problema. É só Nosso dia a dia. se você quer trampar na indústria ainda, é só bucha, mais bucha ainda, né? Parte industrial é bem difícil. Eu tô na parte industrial já faz. Tô indo pro terceiro ano que eu Como, entrei na parte industrial. como que você foi parar na parte industrial, Léo? Meu, Carlos, logo na hora que eu me formei em administração no Senai, consegui um emprego na área fiscal. Eu era auxiliar de financeiro. Isso fui desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Acabei pegando meus lugarzinhos na área fiscal. Adorei, adorava financeiro, né? Já sabia que eu gostava de contas. E logo em seguida, acabei indo para outro emprego na área comercial, uma muito diferente da outra. Uma o pessoal chorava para mim dar desconto e a outra eu chorava para os outros comprarem comigo. Então foi duas experiências para mim absurdas. Então eu sempre tive aquele medo, vou me formar, não tô na área, e aí, como é que eu vou fazer? Para que lado que eu vou? Então, aceitei um desafio que foi sair do meu emprego e entrar na área industrial. Entrei numa multinacional na minha cidade, onde entrei como auxiliar de produção. E foi realmente um desafio para mim, porque trabalhei em produção mesmo. Último ano de engenharia, trabalhei num setor que chamava ensacamento. Chegava massa base de sabonete. Trabalhei numa indústria de higiene e limpeza. Então chegava massa base de sabonete, caía numa bica, a gente ficava embaixo com sacos de 25 quilos, enchendo o saco, costurando e paletizando. Geralmente a gente fazia de 28 a 32 toneladas no dia. Caraca, Isso chegava às 5 horas da manhã trocando o turno, você já dava 6 minutos e já estava suado. Cada 6 minutos eu fazia um pallet. Então eu fiquei, se eu não me engano, 5 meses nessa parte de ensacamento. Aí fui promovido, fui para a linha de produção mesmo, onde era uma indústria que a gente fala que ela é 8S, ela não é 5S, caraca. né? Você conhece os processos de 5S? Sim, sim. Mas Então que ela era seria? 8. O 8S ele entraria tipo assim, melhoria contínua, BPF, né? Que é e outras coisas assim. Tinha três opções a mais que o 5S. Só que era um chão que você olhava que o chão refletia você. Era algo maravilhoso. Nunca vi coisa igual. E eu, quando eu fui para lá, não, absurdo. Era lindo. O pessoal limpava a linha, eu acho que duas vezes por turno. Chegava trocando, trocava a linha, trabalhava uma horinha, passava uma moça limpando, que era a moça da nossa linha. Cada linha tinha três pessoas. Três pessoas ministravam uma linha completa. Era o TMI e dois operadores, quatro pessoas. Era o TMI, dois operadores e um auxiliar. E nisso, a auxiliar passava limpando a linha, isso duas vezes por turno. Depois, antes da gente, logo na hora que a gente chegou, entrou, ela limpava depois de uma hora, ia para o almoço, voltava do almoço e limpava para trocar o turno, tá tudo limpo. E quando eu entrei lá, quando eu fui promovido, fui auxiliar de produção também, mas já estava operando máquina. Então eu estava operando um robô que ele encaixotava. Eu operava o final da linha, eu operava três robôs. Era um que pegava o sabonete já pronto e colocava dentro de uma caixa, o outro que passava fita na caixa e o outro que pegava a caixa e paletizava a caixa. Então eu operava três robôs. Por curiosidade, eu pegava, ficava olhando e fui. Eu entrei numa linha muito problemática, que dava muito problema esse robô. E tinha uns operadores também que mexiam muito, isso dificultava muito, porque a gente deixava o robô filé, no outro dia chegava, tava cheio de caixa jogada no chão. Um dia pedi pro meu coordenador para tentar organizar aquele robô. E perdi, eu acho que umas 3 horas nele. Meu, ajeitei o robô. Você fiquei olhando, vendo como é que funcionava, porque tem um avanço aqui, outro avanço aqui, um sensor ali. Então eu tive que entender como é que era o funcionamento do robô para tentar fazer uma regulagem nele. Consegui regular o robô, meu, não dava mais problema o robô. Isso em um mês lá embaixo. O que eu fazia? Eu era o auxiliar, então eu operava os robôs da linha. Na parte de trás, era a parte mais brutal, tinha uma prensa que prensava um sabonetezinho. Não brutal que eu falo, mas era o pessoal que já tinha mais experiência.
eu, por curiosidade, passava debaixo da linha e ficava lá no fundo ajudando os outros, fazendo um serviço que não seria meu, porque já tinha bastante gente lá. Então, o que que acontecia? Quando eu ia lá pro fundo, um sentava, mas para mim não tinha importância. Ou todo mundo estava em pé, então, mas estava todo mundo aprendendo ali, trabalhando tudo junto. E aí eu aprendi a operar tudo, a linha completa. Então, aí logo em seguida, Leonardo, já vem para trás, fica operando aqui atrás, a gente coloca outro no robô. Aí, não, você já faz isso. Eu comecei a operar a linha completa. E quando a minha linha estava rodando muito bem, eu operava uma linha de cartucho. Tem uma que chama Evontório. Se eu não me engano, é que aqueles papelzinhos, sabe? Tem no sabonete. Não sei se eu posso falar a marca aqui. Pode, pode. Tem aquele sabonete da Johnson, que ele é um papelzinho plastificado. Sim, sim, sei, sei. A minha linha produzia, se eu não me engano, era 230 sabonetes por minuto. Acho Caraca. que, acho que era algo assim. A Evon Toro era 300 e pouco, cara. Passava, pá, 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 não parava de produzir já. Isso já certinho, já saindo empapeladinho. E eu não sabia operar essa linha. Aí um dia que minha linha estava muito boa, fui para lá, aprendi com os técnicos, porque ele falava que era o TMI, que era o técnico mecânico industrial. Mas ele era como se fosse o responsável da linha. Ele era o responsável nosso, porque se quebrasse a máquina, ele que faria a manutenção. Então Uhum. eu fui pro outro lado da linha com o TMI, super gente boa, me ensinou, aprendi tudo lá com eles. E isso fui trabalhando nesse tempo. Aí tive uma oportunidade para ir onde eu estou hoje. Hoje eu entrei nesse lugar, entrei numa metalúrgica de grande porte, cuido de 200 máquinas, duas empresas, 220 máquinas contando com as duas empresas, e entrei lá para implantar o setor de PCM. Eu queria entrar no setor da manutenção, mas não sabia que eu iria implantar o setor da manutenção. E quando eu cheguei lá, me colocaram numa mesa, cruzaram os braços atrás de mim e falou assim: "E aí, o que que você vai fazer?" Como engenheiro, não, pode deixar, que agora já vou começar aqui, vou ali, dei meu jeito. Uhum. Era preocupante, não tinha nada, 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 nada. Não tinha um registro. O pessoal tinha assim, quantas máquinas tem aqui? A gente não sabe de certo, mas a gente tem uma planilha aqui que a moça do ambiental fez. Cara, o que uma moça do ambiental? Pô, legal, fez um trabalho legal, mas ela fez dentro do conhecimento dela. Então, na hora que eu peguei assim, Tipo de. totalmente diferente, Carlos. Tem uma marca que é de caixinha, caixa de liga e desliga de máquina, que chama Lombard. Meu, eu achei estranho, porque na hora que eu comecei a olhar tinha 30 máquinas com o nome de Lombard. Falei, cara, o que é isso? Peguei um papel, imprimi essa planilha dela, fui em máquina por máquina, determinando nome, não foi assim, patrimônio, setor, nome, marca e modelo. Então, criei um padrãozinho para criar isso. Tinha dobradeiras lá que dobra tubo. Só que tem umas dobradeiras que dobra tubo fino, chamava dobradeira de tubinho. Meu, não é dobradeira de tubo, é dobradeira de tubo, pneumática, tal, 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 modelo tal. Aí fui fazendo essas coisas. Então, assim, entrei no setor para implantar. E em uma semana fiz toda aquela junção de informação, colando plaquinha de patrimônio e juntando para ter um histórico, para conseguir criar uma planilha. Aí perdi um dia montando treinamento, porque eles tinham um sistema, incluía essas informações no sistema. O sistema chegou para mim em branco, não tinha nada, nunca vi isso na minha vida. Mas peguei um sistema que não tinha status, eu tinha que colocar, incluir status no sistema. O sistema estava em branco. Sim, em branco, preenche aí. Ó. Começa a fazer, foi exatamente isso. Aí comecei a preencher tudo, tudo. Então, em uma semana, eu já estava com um treinamento para fazer a abertura. Antes disso, eu criei uma planilha para controles de ordem de serviço, com planejamento, com o que, que vai fazer, hora de início, hora de fim, quem executou, o que, que ele fez, qual que é o setor, marca, tinha tudo. Então, foi um padrão. Aí, na hora que eu fiz essa planilha, eu falei, boa, agora eu preciso passar essas informações para o pessoal da produção. Fiz uma reunião, um treinamento com os líderes de produção e ensinei eles a abrirem chamado de atendimento. O que seria o chamado de atendimento? Leonardo, a máquina 08001 está fazendo um barulho diferente. Abre lá. Emergente. Eu sempre orientei. Eu trabalho com, hoje, 4 tipos de manutenção.
corretiva agendada, corretiva emergencial, preventiva e preditiva. Também temos a melhoria contínua, como sempre. Cuido muito de melhoria lá. Todo dia a gente vai sempre melhorando. E nesses treinamentos, ensinei o pessoal. Hoje mesmo eu fico mais com. Já implantei o setor, já cuidei, já tá tudo naquele top 10, sabe? Tem muita coisa para fazer ainda. Fazer uns planos anuais de manutenção preventiva, algumas coisas assim. Só que pelo fato de a gente cuidar de máquina muito velha, às vezes a informação a gente só consegue pegar quando a máquina quebra. E tem máquina que não quebra lá faz 10 anos. Então tem máquina que eu não tenho rastreio nenhum, consigo pegar umas peças por fora. Aí falei, você vai desmontar algo que está trabalhando? E se a gente desmontar e colocar um rolamento lá que talvez não vai dar conta de trabalhar igual ela? Claro. Então tem esses detalhes aí pra gente ir trabalhando. Quem time que tá jogando é complicado, né? Exatamente. Então hoje eu fico mais ali como gatekeeper, que a gente chama de porteiro. Eu determino as ordens de serviço que eu vou abrir ou não. Agora, isso em 3 meses, eu já fui promovido para líder de manutenção. Aí comecei a cuidar tanto da parte do PCM quanto do lá fora dos mecânicos. Fiquei como líder de manutenção ali 8 meses, cuidando de tudo da fábrica. Só que começou a pesar muito. O lado de planejamento começou a ficar bem isolado. Cuidar de muito problema, coisa pessoal com os mecânicos, e vai isso, vai aquilo. Conversei com o gerente, a gente chamou um rapaz que era muito bom, que ele era da tornearia, para ele assumir a parte de fora lá com a gente. Boa. Então ele virava o líder dos mecânicos lá fora, a gente trabalha com relato, eu e eu ficava cuidando de toda a parte burocrática da empresa, da parte da manutenção. E hoje é o que eu faço. Hoje eu sou responsável do setor de PCM. Só que não só PCM, a gente cuida de projeto. Quando vem um engenheiro aí visitar a empresa, quem cuida sou eu, e faz isso, faz aquilo, a gente faz tudo, cuida praticamente de melhoria, essas coisas. Para mim é uma escola, né? É muito bom. Então, tô aprendendo muita coisa. E esse foi minha passagem, desde quando eu entrei assim para a área industrial. Então, foi fácil? Meu, nada é fácil, nada é fácil. Mas sempre tive algo na minha cabeça que assim, desistir nunca foi uma opção. Levei muito não e tive que trabalhar na produção para tentar entrar na área industrial. Ah, Leonardo, e quando você entrou nessa multinacional, alguém sabia que você era engenheiro? Não, nunca contei para ninguém. Então, assim, como eu estava trabalhando lá e quem estava do meu lado não tinha ensino, não tinha nada, eles não precisariam saber que eu tinha ensino. Claro. Eu tinha que ser igual eles para trabalhar igual eles. Então, nunca contei para ninguém, quem sabia eram os supervisores. E mesmo assim, nunca me tratou diferente, viu? Eu era igualzinho os outros. Tava na Então, mesma posição que os outros ali, entendeu? tudo, varria chão, limpava banheiro, entrava dentro de tanque de sebo lá para limpar o tanque de sebo, fazia tudo, fazia tudo. Léo, mas falar pra você, velho, esse know-how que você teve trabalhando nos processos produtivos, é, interagindo com as outras pessoas no chão de fábrica ali mesmo, velho, pode ter certeza que isso aí nenhuma faculdade ensina, velho. Eu, Nunca. Carlos, uma coisa eu aprendi lá dentro. O pessoal dessa área de produção, eles são muito unidos. É muito irmão. Por quê? coisa, né, velho? São eles que sabem. Cara, é ali que rola o dinheiro. Administrativo não rola dinheiro. É lá embaixo que rola o dinheiro. E por que que eu falo que é muito unido? Quando eu trabalhei nessa área não lá embaixo nas linhas de produções, mas no ensacamento, se eu fizesse corpo mole, o meu parceiro ia ter que trabalhar mais que eu. Então, assim, um vai no banheiro, cara, era trampo corrido para conseguir um ir no banheiro beber água. Na hora que dava uma pausa, ia todo mundo beber água. Era assim, gente, não tinha tempo. A cada 40 segundos, era um saco de 25 quilos vindo. A cada 40 segundos. A gente ensacava e vai. Aí, na hora que dava uns probleminha na máquina, dependia muito do sebo, né? Então, se estava muito quente, se não estava. Tinha todos esses processos aí para saber se a massa ia vir mole, se a massa ia vir dura. Aí tinha esses detalhes. Aí às vezes a massa vinha muito mole, aí tinha que segurar um pouco, aí o pessoal ia tentar tratar a massa para conseguir jogar lá para baixo para a gente ensacar. Então, nesses tempos era na hora que tinha beber água, ia no banheiro. Cara, era uma loucura, era uma loucura. Mas assim, Chama assim, né, velho? É pá, 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 pá. era. Ó, aprendi a trabalhar. Eu falo assim, já sabia trabalhar, né? Faz 8 anos já que eu tenho carteira registrada, mas aprendi a trabalhar como homem, trabalhar mesmo, enfrentar qualquer coisa,
pegar numa pá, pegar numa enxada. Aprendi isso, aprendi a comer. Eu tinha... não comia muitas coisas, então chegou lá, ou você come ou você desmaia. Então, era isso. Era 5 horas da manhã, você tava lombando uma tonelada, cara. Se você não comesse o que tinha pra comer, você ia desmaiar. Então aprendi a comer, aprendi hoje eu como de tudo. Mas foram algumas coisas assim que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Vai crescendo mentalmente, vai crescendo como pessoa, e assim vai. E nada mais do que o trabalho para fazer isso, né, velho? Porque ali ou você faz, entendeu? Ou você É faz você, né? o que faz, né? Então, pô, com certeza, muito do que você é hoje, muito do conhecimento que você tem hoje, dos processos, de todas essas coisas, veio daí. Uma, da experiência, a parte de conviver com pessoas, porque você vê que ali, velho, é convivência de pessoas, é você saber fazer a gestão também das pessoas, né? Porque, pô, trabalhar com pessoas é muito difícil. E É muito difícil. quando você trabalha em produção, você depende dessas pessoas, né, velho? Então, esses processos que, que você trabalha com outras pessoas, porque hoje em dia, por mais que tenha toda essa tecnologia, muitos processos são manuais. Muitos, 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 muitos. São poucas as indústrias que têm processos todos automatizados e robô para cima, robô para baixo, né? Então, essa parte humana é essencial. E, exemplo, hoje, como você está com um cargo superior, você ter essa ideia da gestão de pessoas, de saber como já ter por essa fase um pouco de chão de fábrica, você sabe como que é o negócio, que o negócio não é fácil, sabe que o negócio é pancadaria. E você, com certeza, ao conversar com seus colaboradores, seja por você ter essa experiência, já é diferente, né? Tem um programa, Carlos, que é o Kaizen. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Vem do Japão, né? E eles sempre falam que tudo acontece no Gemba. O Gemba é o chão de fábrica. E realmente. Eu, quando entrei na onde eu trabalho hoje, eu falei que eu ia implantar o setor 5S na manutenção. Manutenção, era um nojo, cara, era um nojo. E quando eu entrei, eu pedi uma fita amarela, um rolo de fita amarela. Deram risada na minha cara. Depois de 7 meses, eu implantei a manutenção C5S. E fala assim, Leonardo, mas como você conseguiu? Tudo acontece no Gemba. Você chega para um funcionário e fala assim, o que você acha legal a gente fazer aqui? Ah, Leonardo, eu acho legal a gente fazer aquilo. Cara, se for vantajoso, faça. Se for aquilo, faça. Você vai pegando um monte de ideias, vai pegando tudo, das ideias do chão de fábrica. Cara, entra como melhoria, tem muita ideia boa, tem muita gente de cabeça que tá lá, que entende de processo muito mais que você. É só você ter humildade, não tem que ser peitudo, né? Chegar assim. Então, eu implantei, fiz quadros gigantescos para determinar a ordem de serviço, faço um quadro de gestão à vista, um quadro de 5S para colocar lá carinha feliz, carinha triste, e disso foi trabalhando. Eu tenho uma evolução que qualquer coisa depois eu te mando foto para você postar junto, um antes e um depois. É muita diferença numa adequação de 5S. Aí você fala assim, Leonardo, mas tá 5S? Não, tá 4S. Mas por que 4S? O último S é disciplina. A disciplina vem com o tempo, não é de uma hora para outra. Disciplina é cultura, então tem que mudar a cultura do pessoal. Então, toda sexta-feira a gente organizava, limpava, não era todos que colaboravam para limpar, uns brigavam, Leonardo, só eu tô fazendo, Leonardo outro. Eu largava minha sala, eu pegava a vassoura e ia lá ajudar eles a limpar, limpava o chão, ajoelhava e fazia de tudo, sabe? Mas é bem complicado. E hoje mesmo a gente fala, tá 5S? Não, tá 4. Porque o 5 é disciplina. O 5 vai ser na hora que você olhar e estiver limpo, você não precisar mais pedir para eles limparem. Porque aí já entrou na cabeça. Por isso eu falo, lá onde eu trabalhei, nessa multinacional que era 8S, eu fui auditor de 8S lá. E mensalmente a gente fazia auditorias em setores separados. O pessoal da qualidade chamava a gente ficava sabendo no dia, eles entregavam a folha e falavam assim, você vai auditar tal setor. Ele já dava um cronograma perfeito aonde eu tinha que olhar. Então, cara, você chegava, não conforme, não conforme. Você deu uma, duas não conforme, o pessoal ficava desesperado. Aí você fala, mas é brincadeira. Cara, não é brincadeira. Não é brincadeira, isso é selo. Você consegue coisas boas mostrando que sua empresa é 5, 8X. Então é bem legal.
Isso eu fui criando, assim, eu não tinha essa cultura, conheci lá, adorei. Ah, mas é limpo. Não, meu. O 5S a gente consegue como utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Então, é limpeza não, utilização. O que você usa está perto de você. Organização, tá tudo bem organizado, sabe? Limpeza, tá limpo, o chão tá bom, tá, não vou sair correndo aqui e sofrer um acidente. Padronização, o seu quarto tá igual ao do seu amigo também tá no mesmo. E disciplina, vai embora. É bem legal. Foi algo que eu gostei muito dessa parte de melhoria contínua. Tirando outros cursos aí que eu tenho. Tivemos uma aula aqui de 5S agora. Caraca, aí sim. Legal, legal. E qual foi o maior de todos, assim, desafio que você fala assim, nossa, fazer isso foi, exigiu de mim de um jeito que tive que me desdobrar para arrumar. Que você tem alguma história para contar, alguma coisa aí, Léo? Ó, entrar na área industrial. É? Foi. Foi a parte mais difícil. Porque quando a gente entra, Carlos, você já entra com vontade. Você não faz corpo mole. Então você entra para ser o melhor, né? Pelo menos eu sou assim. Eu entro sempre para dar o meu melhor naquilo. E quando eu fui entrar nessa área industrial, foi bem quando entrou a pandemia. Foi em março de 2020. Pandemia? Cara, entrou a pandemia, lembra? A pandemia começou em março, que foi na hora que fez o isolamento. No isolamento eu fui cortado da empresa onde eu trabalho. Me chamaram para conversar. Leonardo, você é o mais novo aqui da empresa, mais novo que eu falo de tempo, de casa. A empresa não tá muito boa. Cara, Carlos, é assim, quando vem uma notícia ruim dessa, não por conta de, vou falar assim, um erro que você fez, e sim por condições da empresa, meu, tranquilo, é da vida, né? Acontece, Uma acontece. porta se fecha, a outra se abre. E eu fui para casa. Quando eu fui para casa, conversei com a minha mãe, aconteceu isso, boa, o que a gente vai fazer? Me sinto mal ficar desempregado, mal, mal, mal. Ah, mas você tem conta? Meu, eu moro com meus pais ainda, não tenho conta. Tirando minhas contas que eu tenho, as coisas simples, para luxo, né, a gente fala. Mas nesses fiquei 4 meses desempregado. Dos 4 meses desempregado, estudei muito, sempre me aperfeiçoando, fiz vários cursos e comecei não, todo dia era das 9 horas da manhã até as 11 e das 2 até as 4. Eu ligava em todas as empresas da região, em todas, em todas. Ó, meu nome é Leonardo, estudo engenharia mecânica, estou querendo entrar na área, qualquer oportunidade, me apresentava para todas as empresas. Levei muito não, muita gente desligou na minha cara. Ah, Leonardo, mas você não conhece tal pessoa? Ah, não custa tentar. Mandava mensagem, essa pessoa não respondia. Cara, isso é um tapa na cara. Você achar que você pode contar com uma pessoa, tipo, ah, Leonardo, no dia que você precisar. Ninguém ajuda, cara. Ninguém ajuda. Ninguém ajuda. Então, assim, pode ter sim, raro, raro, tal pessoa conseguiu um emprego por tal pessoa, indicação, tal, legal, mas é muito difícil. É você, depende de você, você tem que se virar sozinho. Então, a minha maior dificuldade mesmo, que eu sofri muito, que eu bati muito cabeça, foi entrar para a área industrial. Foi muito difícil. E como que foi assim? Você ligou e os caras falaram assim: ah, a gente tá precisando. Como que foi essa parada? Ó, tem várias unidades, né, dessa multinacional aqui na minha região. E uma delas tinha uma vaga que era uma superior dessa que eu entrei. Uhum. E eu tentei lá, que era um operador de máquinas, né? Aí a moça virou para mim do RH e falou assim: Leonardo, eu não posso te contratar. Mas como você não pode me contratar? Meu, você está se formando em engenharia, você não vai ficar aqui. Você vai entrar, você vai ver que o serviço é pesado e você vai embora. Ela fala, meu, não vou. E falava, não, eu vou trabalhar, vou dar meu melhor, eu quero crescer na empresa. Não, não, Leonardo, a gente não contrata. Aí, enfim, quando eu fui fazer essa entrevista, meu, não sei se foi por ligação, porque eu liguei 1000 vezes nessa empresa que eu trabalhei e também mandei 1000 vezes o currículo. Levava lá o currículo na mão, mandava, mandava, mandava. Aí me chamaram para entrevista. Cheguei para fazer a entrevista lá, tinha 16 pessoas. 15 era técnico em química. E eu, engenheiro mecânico. Falei, o que eu tenho a ver? Eu não vou passar, né, cara? Eles estão querendo técnico em química, porque eles falavam que era operador de produção. Aí
Passei na primeira entrevista, fui para a segunda, e fizeram um comitê comigo, com toda a gerência da empresa, e gostaram. Aí, olha, Leonardo, você vai começar a trabalhar com a gente e tal, foi aprovado. E nessa parte de aprovação, fizeram. Ah, isso fala que foi sacanagem, pô, porque foi bem complicado, mas falaram: ó, você vai trabalhar aqui, ó. Me mostraram num telão uma moça pegando a massa base de sabão, assim, ó, cheia de massinha base na mão. Falei: ah, fui pra minha casa, tudo feliz, contar pra minha mãe, que começou a trabalhar na indústria, né? E que eu ia trabalhar. Eu falei: ah, mas você vai fazer o quê? Eu falei: ah, então, mãe, me mostrar lá. Eu acho que eu vou ficar na frente de uma esteira lá, separando umas coisas, né? Porque eu vi a moça lá cheia de massa na mão. Eu falei: ah, vou ficar separando alguma coisa, não sei bem o que eu vou fazer. Na verdade, nem sabia como é que era a parte de produção lá, né? Aí, quando eu fui trabalhar, no finalzinho ela falou assim: você aguenta pegar um saco de 25 quilos? Ah, Ativista. aguento, pô. Oh, aguento, pô, aguento pegar um saco de 25 quilos. Eu achei que era um saco. Na hora que eu cheguei lá de manhã, 5 horas da manhã, eu vi os caras pá, pegando aquele saco. Cara, os dedos não fechavam, não fechava, minha mão não fechava, assim, ó. O dedo inchou que não entrava aliança, cara. Parecia uma salsicha minha mão. Então não conseguia fechar a mão, doía, sentia muita dor na mão, sentia muita dor no corpo. Mas foi pauleira, e assim. Aí, Leonardo, mas, pô, se eles te contratarem, eles não tinham uma ideia, colocar um engenheiro lá. Realmente, eu acho que eles não tinham ideia de deixar eu lá. Só que pelo fato de eu dar o meu melhor, não tinha quem trabalhava igual eu lá. Então, assim, eu dava o meu melhor, eu trabalhava em cima, eu trabalhava embaixo, eu fazia tudo as coisas lá. Então, entrava uma pessoa, meu, entrava molecada nova, 18 anos lá, os caras ficavam Vazio. meio período, e ia embora, virava as costas e ia embora. E eu não, eu com a cabeça lá que eu ia ser o dono daquilo lá. Então eu entrei e assim, vou conseguir aquilo lá. Foi aí que essa foi a maior dificuldade que eu tive. E da hora é que você é um cara que você pega e você abraça a empresa, né? Você fala assim, porra, Abraço. o negócio, você tem que trabalhar como o negócio fosse o seu mesmo, sabe? Exatamente. E É o assim, famoso perfil de dono, né? Todos querem. os caras estão te contratando, sabe? Os caras quer o melhor de você. O cara tá te pagando, o dinheiro que o cara te dá é o mínimo pra você fazer, tá ligado? É o Eu mínimo. sempre pensei assim, Carlos, eu tenho que entregar mais do que eles esperam de mim. Sempre faça mais do que eles esperam de você. Então, assim, qual que é o seu diferencial do cara do seu lado? Ah, na produção. Leonardo, todo mundo trabalha igual. Qual que é o seu diferencial? Ah, o meu diferencial, meus pallets, na hora que eu montava, eu chacoalhava bem a massa para o pallet ficar baixinho. Então os pallets ficavam quadradinho, bonitinho. A moça da qualidade me elogiava 1000 vezes. O outro cara não era elogiado assim. Ah, mas na hora que você foi lá para baixo? Ah, chegava os insumos, que eram as caixas, as coisas, os caras deixavam tudo jogado. Meus insumos ficavam tudo enfileiradinho, bonitinho. Então qual que é a diferença? Sabe? Nos detalhes. Então, assim, hoje onde eu trabalho, meu chefe fala assim: "Ô, Leonardo, você tem a planta lá de tal coisa?" Ah, não tenho. Eu pego para ele a planta. Eu vou atrás de quem tem a planta para dar planta para ele. Eu não falo: ah, não tenho. Para ele ir atrás. Não, eu vou atrás. Ó. A planta tá aqui, ó. Entrego. Tô para servir. A empresa não é minha. Mas eu faço o meu melhor lá dentro. Então, faço sempre o que, a mais do que esperam de mim. Sempre faço. Isso é muito bom, mas também pode ser um ponto negativo. Porque no dia que você não fazer, eles acham ruim. Mas é só fazer sempre. É só fazer sempre. Não tem. Só fazer sempre. Se E, você não fazer, você perdeu seu ritmo. Então você já não está desanimado. Não pode desanimar. claro, Uma coisa que você nunca tem que pensar dentro de uma empresa é salário. Ah, você tô ganhando mal, não. Meu, você está ganhando. Você está ganhando. Então dá o seu melhor. Se você não está satisfeito, procura outra coisa, mas não baixa rendimento. Se você baixar rendimento, você vai se queimar. Então dá o seu melhor. Procura outras coisas. claro, com certeza. E os caras estão te pagando pra isso, né, velho? Os caras estão te pagando pra você prestar um serviço. Mesma coisa, exemplo. Você tá precisando limpar sua casa. Você contrata uma faxineira. A mulher não limpa nada. O homem não limpa nada. Porra, você fala assim, meu, paguei você. Você não limpou? Como assim? Entendeu? Então você tá. Agora imagina uma faxineira que chega e limpa até o teto da sua casa. Você não vai chamar ela de novo? Aí o que acontece? É que você fala, meu, eu vou chamar ela de novo e quem me perguntar de uma faxineira, eu indico. Eu indico ela. Tá ligado? Porque ela é foda, ela é foda.
O meu segundo emprego foi por indicação, Carlos. Eu não entreguei currículo, não fiz nada, fui indicado. Então, pelo fato da pauleira de trabalhar, sabe? Isso com 18 anos. Exato. Tinha 2 anos de experiência no mercado. É o Indicado. quem indica. Foi o famoso QI. Isso aí realmente foi o famoso QI. E muito da hora, muito da hora. E hoje em dia, Léo, como que você se encontra ali como engenheiro? O que você visa? O que você vê que o mercado está precisando? O que você tem a me dizer sobre isso na engenharia mecânica? E na engenharia. Então, cara. Oi? Na engenharia é o todo. O que que acontece? Eu sempre tive uma frase na minha cabeça que é assim: o engenheiro ganha dinheiro fazendo o que apenas ele sabe fazer, ou o que apenas ele consegue fazer. O que que apenas o engenheiro pode fazer? Assinar. Apenas o engenheiro pode fazer uma RT. Então você tem que ir atrás de serviços hoje na engenharia que você vai sim fazer uma RT, que você vai ser sim um engenheiro. Hoje eu, como responsável lá do PCM, se eu colocar um administrador do meu lado e eu ensinar tudo para o administrador, ele vai dar conta de fazer. Agora, se colocar um administrador do meu lado, eu ensinar tudo para ele da parte da engenharia e mandar ele fazer uma RT, ele não pode fazer. Então, hoje eu tenho uma empresa, presto serviços na parte de engenharia mecânica e tanto quanto o NR12, sigo as normas, né? Eu falo que eu abri a empresa por causa que o mercado brasileiro não tinha técnicos, né? Visando esse lado de normas para regularizar as empresas. Então, hoje, se uma empresa era auditada, levava uma multa, quem que ele vai chamar? Quem que é um cara bom para chegar a isso e fazer, arrumar a empresa da pessoa? Então, foi esse o intuito de eu abrir minha empresa. E o outro foi isso, né? Fazer o que apenas o engenheiro pode fazer. Hoje, na minha empresa, eu presto vários tipos de serviço. Vou falar um pouco sobre eles, né? Eu presto PMOC, que é o Plano de Manutenção, Ocorrências e Controles, se eu não me engano, que são planos de manutenção de ar-condicionado. Nossa, mas precisa disso? Ação ali. Exatamente. Aí fala assim, mas precisa disso? Meu, todo lugar que tem ar-condicionado, que tem entre e sai de públicos, tem que ter um PMOC. Por quê? Doença respiratória é um plano de manutenção do ar-condicionado para saber se o ar-condicionado está saudável para uma pessoa que está indo nesse lugar, tá ok. Outro eu presto serviço para laudos de playground. O que é um laudo de playground? Parquinho de criança. Então, tem um parquinho de criança no condomínio. Meu, tem 1001 normas para você olhar, saber se está correto, se está errado, espaços entre balanços. Tem tudo isso. Vou dar um exemplo. Estrutura mecânica, né, velho? Então, pô, Eu vou dar um exemplo para você, Carlos. Hoje, um guarda-corpo de um playground nunca pode ser na horizontal. Por quê? Dá a chance que uma criança escalar e ficar mais alto do que a plataforma. nossa, Risco de cair. Então tem tudo isso. Você pega hoje um guarda-corpo, tem que ser tudo na verticalzinha. Pega um guarda-corpo na horizontal, tá errado. Bloqueado, cara. Tem que parar aquele brinquedo. E assim, tem muita coisa. Disso, presto serviço também de NR11. NR11 é empilhadeiras, caminhão Munk. Eu faço adequações, presto serviço para falar se ele está apto a ser trabalhado ou não. NR12, também adequações em máquinas e equipamentos. Se a máquina foi bloqueada por algum fiscal, eu vou lá, faço uma análise de risco em cima da máquina, vejo o que a gente pode melhorar na parte de segurança da máquina, que NR12 eles falam da operação da máquina, né? O nível de segurança de operação. Então eu faço essa adequação, faço o laudo depois, falando que a máquina está adequada a ser trabalhada. E hoje o meu carro forte está sendo NR13. A NR13 é sobre vasos de pressão, caldeiras, tubulações e tanques metálicos. Hoje é o que eu mais sou focado, presto esses outros tipos de serviço, porque mesmo você com um foco, você não pode esquecer do que está na sua volta. Você tem que abranger tudo, mas tem que ter um foco.
Então, hoje meu foco está sendo a parte de NR13. E um dos outros serviços que eu presto também são laudos de estanqueidade. Isso entra na NR13, que são laudos de estanqueidade em rede de gás. Serve como o quê? A gente pressuriza a rede de gás e vê se tem algum vazamento, se ela está estanque. Então, isso é um dos serviços que eu presto também. Tirando que eu sou perito também e assistente judicial, sou cadastrado no Jus Brasil. Então, quando tem alguma empresa que vai entrar em inventário ou alguma coisa que aconteceu, um acidente, fato extraordinário, chama um engenheiro mecânico da região e eu sou cadastrado para fazer isso, esse tipo de serviço. Isso, é coisa judicial, essas coisas todas, né? Exatamente. Legal, legal. E essa parte da CNR que você está focado agora, por que que você decidiu ela exatamente? Ele dar colocar o foco nela? Ó, é bem engraçado, viu? Porque foi assim, Carlos. Desde o segundo ano de faculdade, a gente fala assim: o engenheiro civil forma sabendo construir uma casa. O engenheiro elétrico forma sabendo passar rede elétrica numa casa, fazer, ó, sabe, sai trabalhando. O engenheiro mecânico vai formar e vai sair fazendo o quê? Eis a pergunta. Tem mil coisas para fazer, mas nessas mil coisas, a faculdade tem que abrir a cabeça do aluno. E muita faculdade peca nisso. E a minha, vou falar que pecou? Não. A minha focou em manutenção. E é onde hoje eu trabalho. Então como é que eu posso falar? As matérias opcionais foi referente à manutenção. Então a gente desenrolou sobre manutenção, manutenção preventiva, plano de manutenção, e é hoje onde eu trabalho. Ótimo, lindo, para mim foi ótimo. Mas eu escolhi essa matéria opcional, eles deixaram a gente escolher tópicos para matéria opcional. O que eu escolhi? NR13. Desde o meu segundo ano de faculdade eu tinha na minha cabeça que eu queria aprender a fazer inspeção em vasos de pressão e caldeiras. Eu tinha isso na minha cabeça. Nada tirava. Um investimento muito caro, Carlos, muito caro. Então, não consegui me formar e já pular lá para fazer um NR13. Você não acha curso. Aí você fala, Leonardo, mas tem um curso online de NR13. Pô, cara, você vai fazer uma inspeção de segurança numa caldeira online? Você nunca nem viu uma caldeira ali, nem Você pegou. não sabe, você não sabe nem que é uma caldeira. Se você fazer online, você vai chegar lá e saber o que, que você vai olhar numa caldeira? Pô, tem muita gente que consegue, de verdade. Não desmerecendo. Tem muito professor muito bom que consegue passar o seu conhecimento mesmo online. Mas eu queria fazer presencial. Consegui fazer. Fui com medo? Muito medo. Fui fazer um curso quase 400 quilômetros longe da minha cidade. Então, cheguei lá, cidade grande, tudo estranho. E se for só mais um cara querendo vender curso, só um Marte? Esse foi meu medo. Na hora que eu cheguei lá, era um barracão gigante, lotado de caldeira, e tinha uma sala lá no fundo. Apresentei, conheci o professor, começando a conversar. Durante a semana, criando mais intimidade, eu vi que o foco deles não era vender curso. O foco deles era vender caldeira. Então, isso me deixou mais confortável. Porque ele não estava me vendendo um curso, ele estava me vendendo realmente o conhecimento dele. Aí aprendi muita coisa, fiquei uma semana dentro de caldeira, fiquei uma semana fazendo teste em caldeira, fiquei uma semana fazendo tudo que tinha para fazer dentro de uma caldeira. Foi, assim, a área que eu mais amei até agora. Eu falo que o engenheiro mecânico gosta de conta, né? Eu acho que todos os engenheiros devem gostar, mas o engenheiro mecânico ele é muito exato, então ele gosta muito de conta. Então, tudo que tem confirmação com conta, Carlos, é muito legal. Hoje, vou dar um exemplo para você. Uma caldeira, ela tem uma flama tubular. Ela é como se fosse um cilindro. Vamos colocar um cilindro deitado. Então, ela tem a parte do costado e as tampas dela. A tampa a gente chama de espelhos, que é onde ficam os tubos. Qual que é a diferença de uma caldeira flama tubular para uma aqua tubular que tem usina? A flama tubular, ela é uma caldeira horizontal ou vertical, tanto faz, que a água fica dentro da caldeira e fica passando o fogo dentro dos tubos. Uhum. Para quem nunca viu uma caldeira, ela tem vários tubos assim, que ou é um, dois, três, eu acho que um não tem, mas tem de dois e três passes, que é o quê? Tem a fornalha, que é um tubo mais grosso que passa, que é onde você vai jogar o fogo, vai fazer a queima,
Então, assim, o fogo vai até lá no fundo, ele bate na parede, ele volta por uma das fases, um dos passos, né? Bateu aqui na parede e vai pelo outro. Então, isso daqui é uma caldeira de 3 passos. Ou ela só vai, bate e volta pelos outros 2 tubos. Então, ele esquenta a água que está dentro dela, que é onde vai gerar o vapor, vai gerar a pressão e vai sair. A água tubular, que é de caldeira, de usinas, tem tubo, é igualzinho, mas qual que é a diferença? Em vez dela ser como se fosse um cilindro, ela tem um vaso de pressão em cima, ela tem um cilindro em cima e tem um cilindro embaixo. E esses cilindros são tudo conectado com tubos. E esses tubos são onde fica cheio de água. E tudo a caldeira por dentro é onde você joga o fogo, onde você faz a queima. Então o que acontece? Tem a queima, esquenta a água, gera pressão, e essas caldeiras aquatubular ainda tem outro sistema que chama supervapor ou superaquecedor, que é uma onde fica um foguinho ali esquentando só o vapor. Então o vapor já está naquela pressão, ainda passa na serpentina de um superaquecedor, ela sai daquele jeito. Pô, Então essa é a diferença das caldeiras. E voltando para o assunto, explicar o porquê da conformação de conta. Um dos nossos testes de ensaio não destrutivos é um teste com ultrassom. Então, assim, a gente vai ter o nosso ultrassom, a gente vai tirar a medida do costado, que é da lateral da caldeira, e vai tirar dos 2 espelhos. Isso a gente tem que abrir a caldeira. Ah, Leonardo, mas para que precisa desse ultrassom? A gente foi lá, tirou a medida. Vou chutar aqui para ter mais ou menos ideia, Carlos. Deu 7,8, mais ou menos. 7,8 não pode ser feita uma caldeira com 7,8, tá? A caldeira no mínimo são mais que 8 milímetros. Mas vou dar um exemplo. 7,8. 7,8, qual que é a chapa mais perto de 7,8? Ah, uma chapa de 5,16, que é 8 milímetros, transformando em polegadas. Então, aí você pega assim, olha, fala assim, tá, a chapa então eram 8 milímetros, já teve uma perda, né? Que é uma vida residual que a gente fala, já teve uma perda. Aí a gente vai fazer um cálculo que chama um cálculo de espessura mínima. Então a gente pega a PMTA da caldeira, que é a pressão máxima de trabalho admissível, e faz todo o memorial de cálculo para saber se aquela espessura que a gente achou de 7,8 está apta a ser trabalhado ou não com aquela pressão. Faz na tampa também. Aí geralmente percebe que a tampa sempre é um pouco mais bitela. Isso por conta do quê? Mecânica de fluidos. Quando é redondo, não expande muito, mas na hora que chega num reto, a força para jogar e expulsar tudo fora é muito maior. A gente teve um caso que nesse curso ele comprou uma caldeira e a caldeira veio com uma pressão de 15,8 de pressão máxima de trabalho. E na hora da gente fazer todos os cálculos, se fosse trabalhar com aquela pressão de trabalho de fábrica, isso é uma caldeira de 1980, ia entrar em colapso, ia explodir a caldeira, por causa que ela já tinha afinado. Aí a gente tem, como o PH, né, a gente fala que é ou PLH, que é profissional legalmente habilitado, a gente faz todo o memorial de cálculo, escolhe uma nova PMTA, aí você fala, Leonardo, mas você vai colocar uma PMTA no limite? Não. Por que não? Quando você mexe na estrutura de uma caldeira, mexe numa pressão de uma caldeira, você tem que fazer o famoso teste hidrostático. Qual que é o teste hidrostático? Encher ela de água com pressão. Aí fala assim, Leonardo, então você vai fazer uma pressão. Não, eu já sei que ela entra em colapso com 15,8. Então, assim, o teste hidrostático, geralmente a gente faz 1,5 vezes a pressão máxima de trabalho. Então, minha pressão máxima de trabalho tinha que ser no máximo 10. Então, uma caldeira que era 15,8, ela baixou para 10, cara. Isso influencia o quê? Vazão, pressão de vapor, cara, muda tudo, Carlos, muda tudo. Mas eu falo, olha que legal, num curso que eu fui fazer, já peguei um problema, já aprendi, resolvi. E dentro desse curso não foi só a inspeção, aprendi a fazer calibração de manômetros, aprendi a fazer calibração de válvulas de segurança, aprendi muita coisa. Então foi tratamento de água, um dos maiores problemas de caldeira é tratamento de água. A gente abrangeu no curso. Oi? Gera frustração? Gera. Calcifica. Eu tenho uma foto.
ficou só os negócios e não passa, né? Então, nas aquatubulares, que são de usinas, ela estufa na hora que ele vai bloqueando, né, o canal dentro, que tem um tubo, aí vai fazendo crostas, vai calcificando dentro e ele bloqueia. Aí na hora que dá pressão, o que acontece? Barriga o tubo. Estufa. Cara, perigo. Perigo, perigo, perigo. Agora na flama tubular, na hora que você abre ela para olhar a parte de dentro, fica, sabe como se fosse tártaro de dente? O ferro tudo assim cheio de coisa branca? E aquilo Você sai arranca, daí. cara, tem que fazer um tratamento químico para arrancar. É É mesmo. absurdo. Ah, Leonardo, mas isso influencia o quê? Meu, tudo da caldeira influencia em tudo. Eficiência, explode. Aí fala, Leonardo, caldeira explode? Não, caldeira não explode. Caldeira tem 5 dispositivos de segurança. Então ela tem o manômetro, ela tem o pressostato, ela tem a válvula de segurança, ela tem o nível de água. O nível de água, se você abrir o nível de água baixou, é como se fosse um tubo de pitô. É um nívelzinho de água que controla a água dentro da caldeira, né? É um nível. Então, você abriu aquele nível de água, baixou, ele já liga a bomba para jogar água de volta para dentro da caldeira. E tem um outro que é para caldeiras que são abastecidas com lenha. O porquê isso? Esse outro tipo de dispositivo de segurança. Não lembro muito bem qual que é o nome disso, mas é como se fosse uma ponta de abastecimento de água. O que ele faz? Mas isso não é ligado remoto, nada, é tudo manual, tudo manobra. Por quê, cara? Se um dia acaba a energia e é uma caldeira que é abastecida com gás, vai cortar na hora. As válvulas, tudo corta o queimador, corta o gás. Aí a caldeira para. Agora, se acaba a energia, e o que abastece a água numa caldeira? É bomba d'água. Então, se acaba a energia, a bomba d'água corta. Agora, se você pega uma caldeira que é abastecida com lenha, né? Um bagaço, qualquer coisa. Se acaba a energia, a bomba de água para de lançar água e a lenha tá queimando lá e a água da caldeira vai baixando. Cara, acabou a água da caldeira e o negócio tá fervendo, entra em colapso, velho. É uma panela de pressão. E tem isso, é o quê? Como se fosse uma bica ele é ligada numa caixa d'água mais alta que o nível da caldeira. Você abre manual para encher a caldeira. Isso você vai abrindo até acabar a lenha que tem lá dentro. Não abastece mais de lenha. Uhum. Então, porque a fábrica está parada, não tem por que você ficar soltando vapor. Aí você fala, a caldeira explode. Meu, tem 5 dispositivos de segurança. Você faz inspeção? Você controla tudo certinho? O seu operador está lá? Ele tem capacidade de operar uma caldeira? Porque esse tempo atrás entrou em colapso uma caldeira, eu acho que, se eu não me engano, em São Paulo, ali na região. E fala, mas e aí? O operador não estava lá. Porra, velho. Sabe? Onde está o operador? E se aconteceu algum negócio desse, o operador tivesse lá, apertava algum botão, fazer alguma coisa? Tem que estar. São os dispositivos. Então, caldeira, praticamente, se seguir na risca, não explode. Não explode. Eu tenho muito medo. Gente, lá nesse curso, fizemos o funcionamento de uma caldeira e fizemos os testes, né? Pô, cara, é absurdo. Dá medo, chega a arrepiar. Você se liberando uma caldeira para soltar o vaporzão dela, ou na hora que libera uma válvula de segurança bruta, porra, é bruta. Aí eu falo, foi da onde veio a paixão, pô. Eu adorei, amei essa área. Então hoje é onde eu tô realmente focado, tô 100% focado nisso. E, e o investimento? É muito caro. É muito caro equipamento. É muito caro. Então, isso é um ponto muito negativo para você começar a trabalhar nessa área. Hoje, os cursos online falam assim: mas você compra apenas um ultrassom. Um ultrassom já é caro. Não, um ultrassom você não faz nada. Aí você acha que uma empresa vai te contratar só para fazer um ultrassom, aí você vai parar um dia a caldeira dessa pessoa, aí depois a empresa vai ter que parar mais um dia para vir um cara e fazer só a inspeção de calibração de manômetro. Não. Cara, Cara, a própria caldeira tem 5 dispositivos. Você quer avaliar ela só com um? Já é exatamente, exatamente, Carlos, exatamente. Você tem que ter Pode fazer, pode sim fazer, sabe? Você consegue prestar esse tipo de serviço, caro. cobrando muito mais barato. Mas assim, você acha que a empresa que está contratando, ela vai querer contratar alguém para
tipo, dividir serviço ou contratar uma empresa que faz tudo. Então essa empresa para fazer tudo é muita grana. É muita grana, é um investimento bem caro. E Mas é, do ultrassom, mais o que, que vocês chegam a utilizar? ó, a gente usa um aparelho de videoscopia, geralmente não é sempre que usa. A gente usa líquidos não penetrantes, que é para fazer ensaio para ver se tem solda, alguma coisa ali que tá ruim. Temos uma bancada de calibração de manômetro e uma bancada de calibração de válvula. Aí é onde tá o dinheiro. Uma trena, E vai avaliando a sua caldeira. mais ou menos. Eu acho que assim, o principal é a ultrassom. O principal você vai fazer as contas com ultrassom. Mas assim, dispositivo de segurança para. Se você não tem um laudo rastreável do dispositivo da sua caldeira, você vai parar a sua caldeira. Você não vai trabalhar com ela. E tudo com lacre, tudo perfeito. É algo muito sensível que você também não pode ter descuido. Não. Não pode ter besteira, porque é um problema, é uma realidade e é algo que é essencial para a indústria, né? Então, porra, E tudo tem caldeira. Tudo tem caldeira. exatamente. Legal, Léo, legal. E essa parte das caldeiras, dos manômetros também, esses dispositivos todos são essenciais. Você vai ver na indústria, pô, você nem sabe quantos tem manômetro. Manômetro é o que mais. Tem muito, cara. Tem muito manômetro. Só que assim, mais na parte de dispositivos de segurança, né? Então a gente vai falar assim, a gente vai fazer mais um manômetro de uma caldeira. Igual, Leonardo, tem um manômetro lá na ponta da linha para ver a pressão de ar. Cara, o ar tá saindo 8 bar, sabe? 8 bar. 8 bar, na hora que você passar lá, explodiu e ficar jogando um 8 bar assim, espirrando, beleza, vai, pô, sentiu o ar bateu aqui em mim. Cara, se explode, acontece alguma coisa com uma pressão de uma caldeira, na hora que você vai passar, arranca seu braço fora, arranca sua perna, corta você no meio, sabe? A gente tá falando de pressão de verdade, pô. Não tá falando de pouca pressão. Então, por isso, ele entra como dispositivo de segurança. Não são todos os manômetros que entram pra gente fazer a classificação, sabe? Fazer a calibração deles. A É gente usa, onde vai acontecer o problema. a gente vai fazendo onde tem que ser feito. Agora, uma coisa que a gente sofre muito, Carlos, é o quê? Com a norma do Brasil, né? A norma regulamentadora número 13. Ela é muito. Como é que eu posso falar? Você pode interpretar de vários jeitos essa norma. Então ela é muito difícil de interpretação. Então você vai fazer, por exemplo, uma inspeção num vaso de pressão, que é um compressor. O vaso de pressão você vai ter que categorizar ele. Ah, primeiro você faz a pressão vezes volume, depois você vai saber qual que é o fluido que tem dentro dele, depois você vai ver qual que é a máxima de pressão dele, até você chegar na categoria dele. Perfeito. Geralmente compressor, um vaso de pressão que não é tão grande e tem ar comprimido dentro, entra como classificação que vai ser 5 anos a inspeção. Não fala que a inspeção tem que ser de 5 em 5 anos. Ele fala assim, a inspeção é no máximo de 5 em 5 anos. Só que assim, a gente sempre faz de 5 em 5 anos. O porquê? Porque ele fala sempre na norma, fica responsável pelo PH, que é o profissional habilitado. Aí você vai numa empresa, você fala lá, pô, cara, de 5 em 5 anos, seu equipamento aqui tá nojento, então vamos fazer de 2 em 2. Pô, se você fazer de 2 em 2 anos, o cara vai falar que você é ladrão, o cara vai falar que você só quer ganhar dinheiro, o cara vai falar que a norma fala que é de 5 em 5 anos, mas não é. É igual o dispositivo de segurança. Geralmente da caldeira e de vaso de caldeira. Não vou nem colocar em pauta porque caldeira é sempre de 1 em 1 ano. Classificação A e classificação B é de 2 em 2 anos. Só que pega dispositivo de segurança de compressor, que é manômetro e válvula de segurança. Meu, você vai assinar e deixar uma válvula de segurança 5 anos por sua responsabilidade, sabendo que se você chegar lá, pegar uma chavezinha, entortar, você aumenta a pressão para não explodir. Como é que eu posso falar? Às vezes está abrindo muita válvula de segurança. Cara, se a válvula de segurança está abrindo, tem algum problema. Algum pressostato que não está parando o compressor. Aí tem a famosa gambiarra, o pessoal vai lá, abre a válvula de segurança e Pra mexer, né? cara, aí você fala, é um dispositivo que explode. Você vai deixar o seu nome 5 anos lá segurando por ela? Coisa que qualquer um pode mexer? Então, assim,
eu indico sempre, todo serviço que eu vou prestar, eu indico você fazer anual ou de 2 em 2 anos dispositivos de segurança. Eu, com a minha empresa, eu coloco na válvula de segurança o lacre, eu coloco minha plaquinha, eu coloco a pressão de abertura da válvula, eu determino tudo lá, coloco tudo lá. Pra quê? Pra ninguém chegar e querer mexer, fuçar. Mas tem gente que mexe sim. Aí, Leonardo, então, mas você fala pra fazer de 1 em 1 ano, então tem fiscalização. Meu, no Brasil é complicado essa questão de fiscalização. Então você tem que chegar, você tem que explicar qual que é o conceito, qual que é a importância daquilo lá para o seu cliente, e ele vai depender dele querer fazer ou não. Agora pega umas empresas já multinacionais, ou umas empresas já grandes que prestam serviços para outras empresas grandes. A própria empresa grande que está te contratando, está contratando a outra empresa, para ficar mais claro, ela exige que você esteja tudo dentro da lei. Por quê? Vou dar um exemplo. Uma Coca-Cola está contratando uma outra empresa para fazer uma prestação de serviço. A Coca-Cola vai pedir todos os laudos, todos, tudo. Mas por quê? O que a Coca-Cola tem a ver com isso? Meu, a Coca-Cola, ela quer ter segurança que você vai entregar no prazo para ela e que não vai acontecer nenhuma catástrofe, sabe? Que não vai chegar um fiscal e parar sua fábrica por conta disso. Então ela complicou ali já era. Exatamente. Aí o que acontece? Veio um fiscal e viu que ele não tem um laudo, travou a fábrica, trazou todos os pedidos da Coca-Cola. Então, por isso, terceiros exigem. Mas fiscalização tem que ter? Tem. Quem fiscaliza? Ministério do Trabalho, CREA. Por exemplo, na minha cidade, eu sou a primeira turma de engenheiro mecânico. Já conversei no CREA, perguntei como é que é a fiscalização deles. Eles me falaram uma vez que a parte de fiscalização em linhas para engenheiro mecânico não é tanto assim. O porquê não é tanto assim? Porque não tinha engenheiro mecânico. Então eles falavam, Leonardo, a gente fiscalizou alguns lugares e a gente via que o pessoal tinha interesse em arrumar, em deixar organizado. Mas cadê o engenheiro mecânico para prestar esse tipo de serviço? Aí sempre onde tem um problema, a gente vê uma... como é que eu posso falar? Uma oportunidade. Então foi da onde eu fui pensando, e vai aqui, vai estudando. Então fui me qualificando para tentar pegar essa área aqui de Lins. Não pretendo ficar só em Lins, pretendo pegar toda a região e assim vai. Até aí, você pretende sair do seu serviço? Por enquanto não. Por enquanto não. Assim que a empresa realmente for bem para frente, a gente estiver seguro, tiver uma clientela segura, por quê? Vaso de pressão é de 5 em 5 anos. Então assim, peguei, vou dar um exemplo, ganhei 200 mil esse ano. Eu vou ganhar 200 mil só daqui 5 anos, e se eles fecharem de novo comigo, Exatamente. então e se eu não conseguir mais cliente o ano que vem, e se eu não conseguir no próximo, 5 anos. Agora, um pouco mais seguro é se você fechar uma clientela com caldeira, porque o ano que vem, bem provável que eles vão ter que orçar e fazer com você de novo. Muito bom, muito bom. E quem tem interesse aí com caldeira ou base de pressão, como que faz para te encontrar aí, Léo? Eu tenho uma empresa que chama Larai Engenharia, tem um site, né, laraiengenharia.com.br. Larai é o sobrenome do Leonardo. Meu sobrenome. Larai é com Y, tá? E tenho também Instagram, Larai Engenharia, Facebook Larai Engenharia, e o nosso e-mail é laraiaengenharia@gmail.com.br. Não, acho que é só .com, laraiaengenharia.com. Perfeito. Só mandar lá pra gente, fazemos visita aí, orçamento sem compromisso. Explico mais se tiver mais dúvidas, levo normas, levo meus dispositivos, levo o que você precisar. E vamos conversar, vamos tentar sempre um ajudar o outro. Nunca quero vender mais coisas para vocês, e sim fazer que a empresa fica regularizada, tudo em ordem. Meu objetivo não é ganhar dinheiro, e sim ajudar os outros. Tudo bem que dinheiro vem como consequência, mas nosso objetivo é segurança, né? Principalmente. Perfeito. E garantir qualidade no mercado, né? Com certeza. Hoje eu falo que a minha qualidade não, a qualidade da nossa empresa é o quê? O engenheiro mecânico que vai fazer tudo. Então, eu vou lá e vou fazer para você. Não vou mandar um técnico, não vou mandar um João ali que eu conheci, chamei ele para trabalhar, que eu vou pagar R$ 100 o dia para ele lá inspecionar sua caldeira.
Não, eu vou sair da onde eu tô, eu vou lá fazer essa inspeção. Por quê? Isso como segurança, isso é meu nome, isso eu sou o profissional habilitado. Eu sou. Então eu vou fazer essa inspeção. Perfeito. É da mesma forma que você vai ser atendido no médico, não vai ser um enfermeiro que vai te receitar os medicamentos, né? Vai ser o médico. Exatamente. Então, você como engenheiro, vai ser você que vai executar, você que vai fazer a autópsia ali, né? Com Então, certeza. muito interessante isso, Léo. Muito legal mesmo. E o Léo, além de ter todas essas coisas também, eu já dei uma olhada, ele também tem um blog que ele coloca, alimenta uma informação ali, né? Do, da Larai Engenharia. Então, quem quiser também dar uma olhada ali, tem um material escrito também, um resuminho. Apesar que esse podcast já foi uma aula já também, né? Aprendemos muito sobre caldeiras, sobre a norma, sobre 5S aí também. Léo, trocar essa ideia com você. Eu tive um tempo atrás no Brasil e fiquei muito feliz em ver que os meus amigos ali, todos de alguma forma cresceram, todos de alguma forma estão buscando suas coisas, estão querendo conquistar e estão trabalhando forte para isso. Eu acho muito legal porque, principalmente a gente que está acabado de formar, tá novo, a gente tem que aproveitar essa energia, a gente tem que aproveitar essa vontade que a gente tem aí de querer fazer as coisas, de querer fazer Querer vencer, né? vencer, exatamente, sabe? Pô, pra você chegar lá na frente e falar assim, porra, eu queria trabalhar com isso e hoje eu trabalho com isso, sabe? A gente vê tanta gente aí que se acomoda, que não tá disposto a fazer um pouquinho a mais, que esse pouquinho a mais que vai fazer diferença lá na frente. Pô, que nem vocês acham que é fácil, que nem o Léo trabalha e faz a consultoria também. Porra, é trabalho pra caceta, velho. Mas só o trabalho pode te fornecer isso, velho. Só o trabalho pode te fornecer o que você quer. E você trabalhar, você trabalhar, ou buscar trabalhar com uma coisa que te realiza, acho que é uma parada que lá na frente não vai ter preço, não. Não vai ter dinheiro Com que pague. certeza. Então, eu acho que é essencial, Léo, tanto eu quanto você, se encontra nesse momento da vida delicado em que você tem que fazer as coisas e, velho, e ir atrás, né, velho? Não tem jeito. Se conectar com pessoas, trocar ideia com as pessoas mais experientes, aprender com elas. Porque o conhecimento é difícil, velho. Não é você pegar, ler um livro de caldeira que você vai entender o que é uma caldeira. Você tem que ir Não, na massa. Você tem que ver o negócio ali. E o que, que é? O que, que é o negócio que faz a diferença? É o tempo, velho. É o tempo. não Não tem. tem jeito. Você tem que aprender com os caras que ficou ali, ó, ralando, sabe? Que nem, por exemplo, você disse dos caras do chão de fábrica ali, né? Os caras de chão de fábrica estão quanto tempo lá? Estão muito tempo, velho. Então É muito tempo. os cara te ensinam as coisas. Os caras falam assim, velho, não mexe aí que aí vai dar problema. Faz assim, assim, assado. Se você fizer diferente, vai dar ruim. Então, se você já chega ali, já escutando os caras ali e fazendo as coisas certinho, te gera aprendizado, sabe? Você aprende com as coisas, né? Então, achei muito enriquecedor, velho, esse papo, essa troca de ideia com você. E saber que você tá galgando as coisas aí é muito legal, muito honrado em ser seu amigo aí, aprender um pouquinho com você. Porque é muito louco, né? Hoje, um tempo atrás nós era um monte de moleque aí, e hoje os caras já é engenheiro, né, velho? Os caras já tá resolvendo vários BO, estão fazendo várias coisas, e isso é incrível, né, velho? O tempo passa rápido e você tem que saber aproveitar esse tempo, né, mano? Eu acho que é essencial você buscar ser quem você quer ser e trabalhar duro para isso. Exatamente, cara. Faço das suas palavras as minhas, viu? É bem legal isso daí mesmo. Ver todo mundo aí que estudava junto, já tudo nessa evolução, todo mundo dando o seu máximo, pelo menos bastante gente que estudou com a gente, procurou fazer faculdade, procurou uma profissão, né? Não desmerecendo quem não foi atrás disso, pode ter certeza que, ó, às vezes, por condições, acabou ficando mais para a parte de trabalhando mesmo, braçal, mas graças a Deus aí a gente teve condição de estudar, estamos sempre dando o nosso melhor, né? Tirando que no Brasil é tudo muito difícil, isso eu não toquei no assunto, mas abrir empresa no Brasil é muito difícil. É algo que você tem uma conta muito grande por mês, sem saber se você vai ter esse retorno de dinheiro.
Então, tem que tentar de tudo. Você realmente, por isso muita gente continua como CLT e nunca quer ser um patrão, nunca quer ter uma empresa. Porque ter empresa no Brasil é muito difícil. Hoje aqui Não é fácil, é puxado, velho. tem que sambar muito, viu? Exato. E o mais difícil é você se manter, né? Você depois, você abrir um negócio ali e se manter é foda, é difícil, é complicado. É bem difícil. E eu como um cara que também tenho uma formação de engenharia que é relacionado com a indústria, eu venho aqui ressaltar também que se você estuda engenharia, a importância de você ter feito um Senai antes, sabe? A importância de você ter colocado o pé no chão da fábrica. Velho, eu sou de universidade pública e isso não é melhor nem pior, sabe? Mas só que, velho, a gente não tem essa experiência no chão da fábrica. A gente, se você não for por você, a gente fala assim, velho, eu quero trampar, tô disposto a trabalhar qualquer coisa para gerar, seja renda para mim, ou seja conhecimento, ou seja os dois. Entendeu? Isso aí, velho, não vai ser, nunca vai ser em vão e com certeza você vai ganhar muito tempo com isso. Você, Com certeza. muita gente me pergunta assim, porra, mas trabalhar e estudar, velho, trabalhar e estudar, mano, se você conseguir conciliar o seu trabalho com o seu estudo, você consegue conciliar qualquer coisa na sua vida, velho. Você consegue conciliar um relacionamento, você consegue conciliar criar filho, você consegue conciliar tudo, velho. Uma coisa que a gente tem que falar, Carlos, não pode se vitimizar. Não pode se colocar como vítima. Ah, vou trabalhar, vou estudar, tô velho, tenho filho. Meu, eu trabalhei e estudei. Ah, mas como é que você fazia? Saía do meu trabalho e ia direto para a faculdade. Aproveitava só uma horinha de intervalo que eu tinha antes de entrar na faculdade. Estudava. Ah, para prova. Estudava sábado e domingo o dia inteiro, feriados. Todos os feriados durante meus estudos. Todos passei estudando. Foi 5 anos bem pauleiro. Sou o primeiro da turma de 5 anos de engenharia. E graças a Deus a minha turma, como foi a primeira turma de engenheiro mecânico, todos praticamente trabalhavam. Então, todos tinham que estudar nessas horas vagas. Então, e a engenharia, um ajuda o outro, um estuda com o outro. Não são concorrentes, e sim colegas de trabalho. Isso a gente sempre levou como pauta na engenharia. Então, a gente pegava sala na nossa faculdade, chegava sábado, 7 horas da manhã e ia embora 10 horas da noite, pô, num sábado. Pra ter Então, um negócio ali. nossa, foi muito disso. Foi sacrifício, né? E assim, qual que era o pensamento nosso na época? Se formar. Só. O único pensamento era se formar. Léo, só trocando uma ideia aqui, eu não sei como que foi exatamente o seu desempenho inicial ali na engenharia, mas só para a gente finalizar aqui, para a gente dar uma perspectiva também, né? Eu, pelo menos, fui um cara que entrei na faculdade ali, nunca me destaquei no começo, sabe? Pô, cheguei ali tomando fumo pra caceta, reprovei, mas reprovei no primeiro semestre em cálculo e programação. E porra, hoje eu sou programador, sabe? Então, eu acho que a curva de aprendizagem, a forma de você ver seu início na faculdade não determina quem você vai se É tornar. você. Nem sempre o melhor vai ser o melhor, nem sempre o pior vai ser o pior. Muitas vezes o pior vai ser o melhor e assim vice-versa. Então, o que você tem para falar para a galera aí que forma você, quando você entrou na facul, ou um pouco sobre isso, sabe? Falar pra. Pô, que nem exemplo, você fazer facul e trabalhar, velho, é difícil você se manter na performance, pô. Com certeza. E o que você tem a dizer sobre isso, ou sobre seus amigos também que estudaram com você, que como eles se encontram? Uma forma geral para o pessoal saber que quando você entra na engenharia, nem sempre é mil maravilhas, é pauleira, e você tem que aguentar. É um tapão na cara, você tem que levantar e tomar outro, e vai tomar outro. Tomar outro. Até que chega uma hora que o tapa não dói mais. É, Aí você começa a levar soco. E aí vai indo. é bem isso aí, Carlos. Ó, eu quando eu entrei, meu irmão fazia engenharia, meu irmão é engenheiro civil, e eu via meu irmão estudando com os amigos aqui em casa. Nunca gostei de estudar, tenho um histórico péssimo aí de estudo. Comecei a criar vantagem mesmo, o gosto de estudar quando eu fiz o Senai. Que eu falei, tô gostando disso daí. Quando eu entrei na faculdade, lembro até hoje, estudava. Falava, vou estudar igual meu irmão que eu consigo ir bem.
Minha primeira prova de matemática para engenharia tirei 2,4. Aí eu falei, rapaz, que difícil, hein? Fui, estudei para P2, né? Que é a prova 2, 2,6. Peguei DP. Matemática para engenharia. É nem o Depois disso, não tinha chego cálculo, mas eu tinha DP de matemática para engenharia. Por quê? Meu ensino médio eu fiz em escola pública. E o ensino da escola pública realmente deixa muito a desejar para um aluno que vai fazer faculdade. Não é impossível, só prova disso. Dei conta. E eu peguei DP não foi nem por conta da matéria, sabe? A gente teve muita dificuldade com o professor. Era uma professora bem carrasca, sabe? Só que aí, fomos aí, foi indo. Só que lá, como essas primeiras matérias não é aquela que bloqueia a próxima, não bloqueia a outra, fiz cálculo 1. Fechei cálculo 1 com 8,5. Fiz cálculo 2, 9. Fiz cálculo 3, 9,7. Então, assim, passei de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Cheguei, acho que cálculo, não teve cálculo 4. Mas eu tinha DP de matemática para engenharia e tinha passado em todos os cálculos. Para quem sabe, um engenheiro pode ser professor de matemática, pelo nível de cálculos que a gente faz, matemática e física. E eu podia ser professor tendo DP de matemática para engenharia. Então, cara, levei muito tapa. Mas o que aconteceu? Tive que aprender a estudar. E na engenharia, você não vai juntar seu caderno, sentar na sua sala e estudar sozinho. Você vai ter que estudar com um amigo. A sua dúvida, talvez ele sabe. E a dúvida dele, talvez você sabe. Monitoria é perfeito. Um aluno que sabe mais que um outro tem que ser monitor, tem que ajudar. Ajuda. Isso vai liberando vontade em você, até mesmo para lecionar daqui a um tempo. tá? Então, isso é algo bom. E não vai entrando achando que, cara, nossa, você entrou numa faculdade de engenharia, você tirou 10, 10, 10, cara, vai para outra faculdade, você está na faculdade errada. Escolhe outra. Vai para estudar na NASA, vai fazer um negócio mais difícil, pô. Sim. Porque Tenho duas observações aqui que você falou. Primeiro, relacionado à forma de você estudar. Velho, por mais que eu estudei muito tempo, eu demorei para aprender a estudar. Cada pessoa tem seu jeito de estudar, sabe? Pô, cada um tem seu jeito. tem o filho da mãe lá que assiste o negócio e já sabe tudo. Sempre tem. Tem o cara pum, aprende tudo sozinho. Tem o cara que tem que sentar a bunda ali e esquentar a cadeira. Eu sou esse cara, velho. Tem que sentar e, velho, Eu também, esquentar a cadeira. infelizmente. Os caras em Estudar. Boa Medicina fala assim, quantas HCC você fez? HCC é horas de cu de cadeira. Então, Fiz muito. exato, esquentar a cadeira, velho. E outra coisa é monitoria. Eu tive a oportunidade de dar duas monitorias e, velho, essas coisas que você ensina os outros, você nunca mais esquece, velho. Exatamente. Você nunca mais esquece. Se você tiver a oportunidade de alguma facilidade, então, de ajudar os outros, ensina. Porque Ajuda. quando você tá ensinando é que você vê o que você não sabe, entendeu? E daí, Exatamente, cara. É isso aí mesmo. É você ajudar os outros. Eu, pelo menos, eu fui convidado para dar monitoria, mas eu não tinha tempo, porque o final de semana era meu de estudo e eu não conseguia ensinar para o outro uma matéria que eu já passei. uhum, Mas, assim, toda vez que eu tava com um pouquinho mais de conhecimento da matéria, ajudava todo mundo. E, assim, a engenharia, um ajuda o outro. Você não vai chegar lá e falar, nossa, o cara lá, ele é inteligente, ele é chato. Tem sim. Mas sempre tem as pessoas que ajudam. Sempre tem. E claro. o importante mesmo é, meu, não desistir. Não desistir. Vou dar um exemplo. Você vai passar, pô, reprovei 7 anos na engenharia. Meu, se você ficar 7 anos na engenharia, você vai sair como engenheiro. Hoje, 7 anos, vai passar de qualquer jeito. Então, assim, se você abandonar, cara, 7 anos passou e você não se formou engenheiro. Então, tempo é irrelevante. Tempo. Me formei em 5 anos. Meu, não. Você é engenheiro, você é igual a todos. Você teve o seu. Como é que eu posso falar? Pô, você trabalhou para isso. Você se esforçou para isso, para ser engenheiro. Independente se você ficou mais tempo que os outros. Mas você é um sim, engenheiro, sabe? Igual qualquer um que se formou de 3, 4, 5 anos aí. Você é um engenheiro. Você não é
mais nem menos que ninguém ali, entendeu? Você tá Exatamente. no mesmo nível, você tem que pagar o mesmo tanto de CREA, você tem que, entendeu? É isso. É isso. E, e muito legal, Léo, trocar essa ideia com você, ter uma ideia da sua profissão ali, de como andam as coisas. Eu até falo um pouco de uma experiência que eu tive aí no Unilins, que eu falo que, porra, quando você tiver o cara das caldeiras pra você fazer isso, você já não tá o cara das caldeiras, né? Eu ministrei um curso ali na Unilins de mecânica dos fluidos, um curso de férias, de 2 semanas. E, velho, foi uma experiência muito boa. Não sei se quando você tiver um tempo recomendo para você fazer isso. Eu acho que é muito legal você devolver para sua instituição um local que te agregou tanto, você devolver nem que seja um pouquinho, sabe? E eu tive a oportunidade de fazer isso com a minha facu, também fiz na Unis, que eu tava de férias fazendo nada, daí eu falei assim, ah, velho, eu vou dar um curso. Vou dar uma aula. É, e foi uma experiência muito gratificante para mim, velho. De alguma forma poder contribuir com a sociedade. Tem coisas que o dinheiro não paga. Então, eu acho, se um dia você tivesse a oportunidade, eu acho bem legal, assim, acho que é bem enriquecedor você poder devolver para alguém que te ensinou tanto. Não, com certeza, Carlos. Eu tenho vontade sim de lecionar. Tenho vontade. Não é de hoje que vem essa vontade, mas daqui a um tempinho eu começo a Não, focar um pouquinho mais. primeiro você vira pro ali, sai resolvendo os BO, arruma a sua empresa e depois a gente vê isso aí, né? Depois a gente vê isso daí. Exatamente. Exatamente, Hoje tem umas prioridades aí na frente. com certeza. E, pô, Léo, muito obrigado pelo bate-papo aí, muito obrigado pela atenção, por disponibilizar um tempinho aí, de poder trocar essa ideia, de poder, de alguma forma também, essa é uma contribuição que você tem com a sociedade também, pô, você Com disponibilizar certeza. conhecimento, o seu tempo, são coisas que valem muito nessa vida, né? Então, eu queria te agradecer aí pela atenção, pela parceria e no que eu puder te ajudar aí, pode contar comigo também, viu? Pode, pô, eu não sou o cara das caldeiras, mas eu sei coisinha Você é o ali. cara do alimento, pô. As caldeiras estão sempre presentes no alimento, né, pô? Com certeza. Então, gostaria de te agradecer novamente pela participação e, pô, muito legal em ver quem você é, o engenheiro que você se tornou e com certeza vai se tornar algo muito maior. Então, pô, muito legal aqui. Você que eu conheço desde criança e te ver esse homem forte ali, resolvendo os problemas, resolvendo os BO, é muito legal, velho. De coração mesmo. Obrigado, Carlos. Falou mesmo pra você também, viu? Fico feliz aí de ver onde você tá hoje em dia. Feliz demais. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Tamo junto, cara. Só fortalecendo aqui, quem quiser contratar o Léo aí, é laraiaengenharia.gmail.com, é isso? Aham. E pode entrar lá no Instagram também. Lá eu posto bastante conteúdos. Tem um destaque lá que fala bastante de caldeiras, a inspeção de caldeiras, calibração de válvula, um passo a passo aí do meu dia a dia. Pode entrar lá que tá bem legal. Da hora. Lará Engenharia também. Então fechou. Ó, quem quiser dar uma força aí, deixa um likezinho, comenta aí alguma dúvida aí, que eu mando pro Léo responder. Pode mandar lá que eu respondo. O maior prazer, cara. E é isso, muito obrigado pela sua atenção. Tamo junto. Valeu, meu amigo. Abraço.